Bom, a segurança transfusional é um assunto bastante complexo, até que está ligado a uma terapêutica de autogestão também complexa. Nas duas últimas décadas, a evolução tecnológica, do ponto de vista de equipamentos e materiais de insumos, fez com que esta terapêutica transfusional pudesse se transformar num apoio de sustentabilidade a diversas patologias e que nós pudemos atuar em áreas como transplantes de medula, tratamento de doenças neoplásicas, tratamento de doenças autoimunes e outras. O que fica difícil é que a palavra segurança transfusional não é uma palavra mágica simples, é uma palavra muito complicada e ela se inicia dentro de uma unidade que compromete vários setores, né? Desde a captação do doador até a responsabilidade médica da prescrição da terapêutica, isto envolve a segurança transfusional. Subentende-se hoje, dentro do conceito moderno, que segurança transfusional ela envolve todo o princípio de processos e procedimentos que envolvem a produção do hemocomponente. O que é hemocomponente? A partir de uma unidade de sangue, nós podemos produzir vários produtos dessa unidade. Para que a gente realize a produção desses vários produtos, nós precisamos de vários equipamentos, de várias situações de operações que dependem de tecnologias. E se isso não for realizado de forma correta e de forma com consistência, nós não vamos ter um produto final viável terapeuticamente. Na verdade, hoje, conceitualmente, nós temos, aceito no mundo que quando se fala em segurança transfusional, passa-se a incluir desde a captação do doador, o ato de doar, né, o processamento da unidade de sangue em todas as suas fases e, inclusive, a sua preservação e até a sua aplicação. Então, em cada fase desta, envolve insumos, envolve recursos humanos, envolve reagentes, e que são também insumos, e nós temos que ficar atento à passagem de cada item desse daí. Para que isso aconteça, é necessário que a gente tenha recurso humano suficiente, treinado, é necessário que nós tenhamos manuais de procedimentos treinados e que nosso pessoal seja capaz de executá-lo. Então, por exemplo, quando nós realizamos uma doação de sangue, aí está a inscrição da rastreabilidade de um produto. Daí começa o ciclo de um fluxo de processo e de um procedimento. A partir daí, começa o caminho daquela cadeia, daquele hemocomponente. Cabe a nós, então, a cada instante, a cada passagem, executarmos um procedimento ou um processo capaz de avaliar adequadamente. Por exemplo, uma simples triagem, hoje, não é um local de julgamento de quem vem doar. Muitas vezes se interpreta assim, o que vou numa triagem, por que tanta pergunta? Numa triagem clínica, nesse momento, eu vou aprender ou eu vou expor aquela resposta às perguntas que o médico faz. Se eu não tiver uma informação correta, ou se eu não tiver um pessoal com treinamento suficiente, eu não vou conseguir ter as respostas de forma que isso me detalhe ou se transforme num tipo de resposta segura, ou que aquela entrevista clínica se traduza
como a primeira forma de exclusão. Hoje a triagem clínica representa praticamente quase 20% da segurança transfusional. Aquele momento é um momento de que tanto o médico ou o triador, eles podem trocar. E aí existe uma responsabilidade bilateral. Essa unidade coletada, que representa em seguida uma doação, a partir daí essa unidade passa para um processo idêntico ao processo de produção farmacêutica. E a cada instante existem critérios rigorosos dessa produção. Nós temos uma doação formalizada, formal, através daquela doação que vocês conhecem, como nós temos doações hoje com uma tecnologia mais moderna. Por exemplo, uma doação que pode ser feita com equipamento desse porte, e esse equipamento pode selecionar um tipo de hemocomponente que eu preciso. Por exemplo, eu posso coletar unidades de plaqueta e devolver o resto ao doador. Eu posso coletar plasma e devolver o resto. Eu posso coletar glóbulos específicos de uma situação que só tem um anticorpo irregular e que eu posso lançar mão e assim por diante. Isso são o que nós chamamos de aféreses, né? Por outro lado, quando nós coletamos uma unidade normal, também tem implicação tecnológica. Por exemplo, eu preciso ter peso da unidade, fluxo correto, senão eu posso formar microagregados que vão se traduzir no produto final em situação terapêutica e que esse sangue não vai responder e não vai ser útil. Em seguida, esse sangue passa a ser produzido. Por meio de centrifugação, nós podemos obter os hemocomponentes. O que são os hemocomponentes? Cada fração dessa chama-se hemocomponente. Glóbulos, plasma, plaquetas. Acontece que, quando se parte para a industrialização, nós damos o nome de hemoderivados. Produção industrial, né? Albumina, globulinas e assim por diante. Essa é a diferença. Esses procedimentos são obtidos através de centrifugação, com calibração específica e rotações específicas, e posteriormente passam por um processamento com equipamentos que visam uma leitura através de laser, geralmente, para facilitar a exata separação desses hemocomponentes. Imagine, quando nós usamos máquinas, equipamentos, nós necessitamos de calibração, manutenção preventiva e manutenção que não seja preventiva, né? Então, se nós não tivermos essa atuação global, nós vamos modificar a segurança do hemocomponente. Outro aspecto que atualmente determina uma maior segurança transfusional foi a introdução do exame microbiológico. O exame microbiológico, há muitos anos, nós já vemos praticando em um percentual das unidades coletadas. Mas, com o procedimento de aféres, coleta de plaquetas por equipamentos especiais, como as plaquetas são mantidas em temperaturas ambientes, essas plaquetas podem aumentar a possibilidade de crescimento de bactérias. Então, nós realizamos em 100% desses componentes hemoculturas, por um sistema automatizado para garantir qualidade, para garantir o menor risco ao paciente. Então, para que isso ocorra, nós temos que desenvolver um laboratório de controle de qualidade que avalie não somente as hemoculturas, mas o que ocorre também durante o processamento. Pode ser que durante o processamento do sangue eu hemolizei, eu não tenho o volume adequado, eu não tenho o pH ou o que é do produto bioquímico que eu preciso. Então, sem essa análise, nós não podemos liberar o hemocomponente. Outro aspecto importante que determina a segurança transfusional é o armazenamento.
Se nós não tivermos um armazenamento adequado de cada componente, eu vou ter deterioração do hemocomponente. Por exemplo, um glóbulo, ele precisa viver dentro de uma temperatura de 4 a 8 graus. Constante. Então eu tenho que ter sinalizadores e tenho que ter refrigeradores que garantem essa manutenção. Um plasma fresco, eu preciso mantê-lo de menos 30 a menos 40 graus, para eu poder ter efetivamente fatores de coagulação, senão eu não vou tê-los. Uma plaqueta ela sobrevive sob agitação constante em temperatura de 22 a 24 graus. Então, cada componente tem sua casinha e tem a sua temperatura. Outro passo da vida do sangue é a avaliação imunohematológica. O que vem ser a avaliação imunohematológica? Vocês conheceram os grupos sanguíneos. Hoje nós estamos aí com 33 grupos sanguíneos. Estamos com mais de 300 antígenos conhecidos no mundo. São substâncias que se ligam à hemácia. Então não é somente reconhecer o grupo sanguíneo, mas nós temos que ter um laboratório que desenvolva uma bateria que possa reconhecer estes grupos mais essas substâncias antigênicas, que poderão desenvolver reações transfusionais bastante graves. Então nós podemos fazer isso através de equipamentos automatizados, como este, ou fazer através de triagem laboratorial em tubos ou placas de gel que se traduzem em sedimentação visível. Outro aspecto que melhora e que determinou um grande crescimento da segurança transfusional foram os testes sorológicos. Olha, se eu pegar uma balança de 2 décadas atrás e ver segurança transfusional e risco, eu via que o risco era aqui em cima. Se eu olhar hoje, eu vou ver que a transfusão é segura e o risco diminuiu. Quando eu falo isto, eu sei que toda substância biológica tem risco, mas eu posso traduzir que hoje nós temos no Brasil transfusão segura e temos órgãos regulatórios de excelência, compatíveis com o resto do mundo. Nós somos compatíveis tanto em equipamentos como em insumos. E o que mudou muito foram os testes sorológicos a partir do NAT, que são os testes de biologia molecular, que se baseiam em duplicação, né, do DNA e do RNA mensageiro. Isso fez com que nós pudéssemos diminuir o período de risco da janela imunológica e poder detectar as doenças mais precocemente. Isso hoje se usa para hepatite C, para hepatite B, para HIV e assim por diante. Só para vocês terem uma ideia, nós conseguimos reduzir o HIV em torno de aproximadamente 60%, quando o risco hoje seria 1 para 1 milhão em cada transfusão. Né? Para hepatite C, 60%, 70%. Para hepatite B, em torno de 30% a 40%, era menor. Mas houve uma redução significativa do risco. Outro aspecto é a transfusão. A transfusão, o ato de transfundir, é um ato aonde você pode ter a coleta irregular de uma amostra, você compatibilizar um sangue e você tem um ato de troca de responsabilidades. Então, as transfusionistas, ou o pessoal que transfunde, tem que responder por programas de autorização da transfusão, programas de qualidade na coleta da amostra, todas aquelas conferências necessárias, né? E tem que responder também na documentação da transfusão. Isso é uma responsabilidade do serviço de hemoterapia e dos profissionais envolvidos. Quando isso não ocorre, nós vamos ter um risco. E nós podemos aumentar a quantidade de reações transfusionais que podem ser até fatais. Né? Para isto, nós temos que ter, dentro de um serviço de hemoterapia, auditorias constantes.
Para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje é um dos 35 países que está num programa de avaliação metodológica dos serviços de hemoterapia. E essas avaliações são feitas através de critérios e questionários de qualidade por setor e de cada item daqueles que eu discuti. Essa avaliação depois qualifica os serviços. O Brasil hoje tem uma situação idêntica aos grandes serviços do mundo, tanto em equipamentos como em reagentes, entendeu? Nós não devemos nada. O que precisa é continuar com as boas práticas. Agora eu fico disponível às perguntas.